Shabbat Shalom. É um grande prazer estar contigo uma vez mais para o estudo da Palavra de Deus. Final do ano civil, em que o mundo celebra em esmagadora maioria o nascimento de Jesus. Festividade não celebrada pelo povo judeu, sabido temos que a data relembra e celebra o nascimento do Deus Sol. A Torá é a árvore da vida, a essência de nossa existência. Compreender o nosso papel espiritual, a nossa vida e nossa missão neste mundo requer conhecimento. Nos adverte a palavra do profeta: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. O povo do livro, como é conhecido, o filho de Abraão, Isaque e Jacó, assim como todos os descendentes que compõem a nação de Israel, se dedicam ao estudo intensivo da Torá e dos profetas. E Yeshua, o Mashiach, disse aos que se aproximaram dele: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. De que escritura falava o Mashiach? Sabemos que naqueles dias não tínhamos o que hoje se conhece por Novo Testamento, ao que nós chamamos Brit Hadashah. Portanto, Yeshua falava dos profetas, Yeshua falava dos escritos de Moisés. Aliás, em suas palavras, também ele disse: se conhecesseis a Moisés, conheceríeis também a mim, porque ele, Moisés, falou de mim. Há como encontrar a redenção, a salvação, a expiação no Cordeiro unigênito de Deus, Yeshua ben Yosef, Yeshua o filho de José, Yeshua ben David, Yeshua o filho de Davi. Mas para que isso se torne uma realidade em nossas vidas, é necessário examinar. Shaul Hashaliach, Paulo, o apóstolo, ele dizia dos bereanos: são nobres porque examinavam nas Escrituras se as coisas eram realmente assim. De que Escritura também Shaul, o apóstolo Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, estava falando? Reflita a respeito disso. É momento de introspecção, com uma análise crítica, uma análise harmoniosa, uma análise do texto dentro do contexto e buscar na profundidade das palavras de Deus a razão de nossa vida espiritual, de nossa esperança, nossa missão, nossos valores e o que Deus espera de cada um de nós para transmitir luz no mundo em que as trevas ainda habitam. A porção desta semana, Vaigash, e ele se aproximou, está no livro de Gênesis capítulo 44, verso 18, até Gênesis capítulo 47, verso 17. E fala a respeito de Judá, fala a respeito de Benjamim, fala a respeito da verdadeira identidade de Yosef ben Israel. José, o filho de Israel, o filho de Jacó. Fala de seu choro ao abraçar seus irmãos. Fala também de Jacó indo para as terras do Egito por conta da fome que assolava Canaã e por mais alguns anos também a própria terra do Egito. O que nos ensina essa porção e qual a relação desta porção da Torá com Yeshua, nosso Mashiach? Com aquele que nasceu no mês de Tanim, em outubro, com aquele que morreu numa quarta-feira, 14 de Nissan, e ressuscitou no final de um Shabat, descrito por muitos, com aquele que diz: as Escrituras falam de mim. Na parábola do rico e do Lázaro, por exemplo, esta
também aberta pelas palavras de Yeshua, nosso Mashiach? No final do texto, em Lucas capítulo 16, quando o rico diz a Abraão, de onde viemos? Mande Lázaro à minha casa, porque tenho 5 irmãos, e desta forma eles poderão ser salvos também. 5 irmãos fazendo uma referência aos 5 livros do Pentateuco ou a Torá, ou mesmo ao próprio povo israelita, o que é a realidade desta parábola, que é uma alegoria de uma circunstância vivida ou ainda por se viver. Quando o rico fala, pede para Lázaro ir lá anunciar para os meus irmãos, Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ao que o rico, representando o povo de Israel, diz, mas se algum dos mortos ressuscitar e ir até os meus irmãos naturais e falar para eles a respeito de Yeshua, o filho de José, e Yeshua, o filho de Judá, eles vão crer e poderão estar junto de ti, pai Abraão, no que concerne as promessas, no que concerne as bênçãos. E nos versos finais nos é dito o seguinte, se não creem em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite. O mundo, com raras exceções, ignoram as palavras de Moisés, ignoram as palavras dos profetas, se atêm ou ficam enclausurados, como prisioneiros ao que chamam Novo Testamento, trazendo até uma falsa ideologia ou uma pregação que assegura que o Velho Testamento, assim eles o chamam, não se aplica à vida religiosa de uma maneira especial, mas às palavras do que se chama Novo Testamento, o que é uma inverdade. Dentro destas citações, dentro do próprio Novo Testamento, você pode enxergar com facilidade as palavras do Messias. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se eles crescem em Moisés, se crescem nos profetas, creriam também em mim, porque Moisés falou de mim. Onde Moisés falou do Mashiach? Aliás, o Mashiach, ele é falado em toda a Torá, na palavra dos profetas, mas para que se tenha entendimento disso, é necessário uma análise criteriosa e um coração propenso a se entregar diante de Deus, em conformidade com a sua palavra, com o desejo firme de fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão, com os descendentes de Abraão, porque Deus diz em Gênesis capítulo 12, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A mesma promessa quanto à descendência é feita a Isaac, o filho de Abraão. Poupado da morte quando do sacrifício Abraão descia o cutelo sobre o moço, uma voz do céu brada, não faça isso para o moço. E Abraão olha ao lado e vê um animal, um cabrito. E este enroscado nos arbustos é oferecido no lugar de Isaac. É a substituição. Por isso, a palavra no Novo Testamento, o Brit Hadashah diz em João, Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Ele viu o carneiro, ele viu o substituto. Quanto à descendência e às promessas, nos é dito também no livro de Gênesis, em Isaac será chamada a tua descendência. As promessas foram feitas a Abraão, a Isaac, e repetidas a Jacó, que é Israel, o pai de José, narrado aqui nessa história. Aquele que estava aflito, imaginando que José, há muitos anos, havia morrido. E o seu sangue, apresentado num manto diante do pai, quando ele disse uma fera o despedaçou, o coração de Israel estava aflito há muitos anos, José tinha 17 anos, e quando assumiu no Egito, 30 anos ou mais de uma década depois, ele se torna o segundo naquelas terras. Não reconhecido pelos seus irmãos quando vão até o Egito em busca de alimento por conta da fome em Canaã. E José não reconhecido, então,
salva os seus irmãos. Mas antes de salvá-los, José prova, para buscar entender de uma forma mais profunda se a transformação ocorreu no coração dos seus próprios irmãos. E isso se deu, porque nesta porção, em Gênesis 44, Judá diz a José: permita que teu servo fique no lugar de Benjamim, porque nosso pai já perdeu um filho e este é o último de seus filhos da mãe Raquel. Se perder também a este, descerá com tristeza à sepultura. José ali começa a verificar a mudança de seus irmãos e Judá se oferece como substituto. Isso é interessante. O mesmo que disse quando José estava para ser vendido: de que valor teríamos se o sangue de José fosse derramado? Anos depois, ele diz: eu fico no lugar de Benjamim, mas devolve o filho para nosso pai. É o último filho de sua velhice. Então José, dentro dessa porção, no capítulo 45, nos versos seguintes, ele diz: aproximai, dispensa os egípcios ali do entorno, e ele diz: eu sou José. Nosso pai ainda vive. Os irmãos se abraçam. Isso traz à memória a palavra profética, Torá e profeta, de Zacarias capítulo 12, quando a escritura diz, falando do Mashiach, em Zacarias capítulo 12. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi, olha aí o filho de Judá, a tribo de Judá representada. Habitantes de Jerusalém, derramarei meu espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram, prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, chorarão amargamente por ele como quem chora amargamente pelo filho primogênito. É o reconhecimento de Yeshua, Ben Judá. Judá reconhece o Messias na sua volta que está por ocorrer. Assim como os irmãos de José reconheceram José depois que ele se manifestou e disse: eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não fiquem entristecidos, porque tudo isto que ocorreu foi conforme a vontade e direcionamento de Deus. Vocês conseguem enxergar a semelhança? José trouxe a redenção temporária, saciou a fome, uma salvação efêmera. Mas aquele que está por vir trará uma salvação para a eternidade, um reino de equidade e de justiça. É o Yeshua ben Yosef, o Yeshua filho de José representado. E virá como Yeshua ben Davi, por isso a Escritura chama Yeshua de estrela resplandecente da manhã, raiz e geração de Davi. É este Yeshua que temos encontrado nos dias atuais. O filho de José, nascido em Etanim, o 7º mês, que é o mês de setembro ou outubro. Aquele que morreu numa quarta-feira, que ressuscitou num final do Shabat, cumprindo a palavra de Mateus, quando ele diz: nenhum outro sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, conte os períodos, 3 partes claras, 3 partes escuras, no ventre do peixe. Assim o filho do homem, medite, estará no seio da terra até a sua ressurreição. A parábola dos trabalhadores. Aquele que chega na primeira hora, na terceira hora, nona hora, na 12ª hora, e assim por diante, até a última hora, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Aquele que chega na última hora recebe um dinheiro ao final do labor, assim como aquele que chegou às 6 da manhã. Isso significa que Deus retribui a cada um de nós no momento em que chegamos. Nós somos aqueles que chegamos em última hora. E Deus, através de Yeshua, nos dá o mesmo pão que dá aos filhos que chegaram na primeira hora. A justiça de Deus se cumpre desta forma. José, o filho de Israel, saciou a fome de seus irmãos e viu a transformação. Em Judá, em Simeão, em todos eles, e trouxe o seu pai, quando novamente reviveu a alegria no coração de Israel, de Jacó, o seu pai. Yeshua vem para saciar
a nossa fome em definitivo. Não fome de pão, nem sede de água, mas ansiedade pela redenção, pela paz, pelo reino a ser implantado sobre a face da terra, porque quando vier Yeshua, ele se assentará no trono de Davi, onde Davi reinou, e de lá reinará para todo o sempre sobre a terra. Que o Eterno nos abençoe, a mim e a ti. Obrigado pelas preces, pelo carinho. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo, Israel.